a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é quando é que iniciou o teu interesse por política? Quando é que começou isso? Cara, na verdade, meu pai, ele trabalhava com política, né? Então, desde cedo, eu entendi um pouquinho o que era política e eu odiava política, né? Meu pai, ele, ele era envolvido de um grupo meio abjeto, assim, do PDT, na época, lá no norte do Amapá, na época que o Lula estava em alta e etc. Então, desde jovem, eu comecei a ver um pouco da nojeira da política. E meu pai era um homem simples, né? Não tinha nem o fundamental, então ele nem entendia direito o que ele estava fazendo, porque ele era só motorista. Mas a gente observava, ele comentava, e eu odiava a política. Então, ele falava que eu ia ser o vereador mais jovem da cidade que a gente morava. Eu falei, nunca, nunca quero isso para minha vida, porque eu via o quanto era corruptível aquilo, né? Desde pequeno. E depois piorou, porque eu vi o uso político das igrejas. Político prometendo reforma de igrejas, igrejas sendo reformadas com dinheiro de propina, que os pastores pagavam em cash para os caras poderem fazer isso. A instrumentalização dos membros da igreja, da membresia da eclésia, para favorecer um determinado grupo político por benesses para o pastor ou para a comunidade da igreja, né? E isso sempre foi abominável para mim. Então, ainda mais que eu sou de tradição batista, e a tradição batista tem na sua própria constituição, nos seus próprios regimentos, a separação de igreja e Estado. Então, desde pequeno na escola bíblica, estudando sobre aquilo, entendendo que tem que ter um certo distanciamento, não do membro, mas da força institucional da igreja, né? Então, eu comecei a detestar isso, e no futuro, quando eu fui para a capital do estado que eu morava, Amapá, eu conheci o MBL. E desde então, cara, foi, eu acho que Quando que foi amor mais à ou menos primeira isso? vista. 2017, 2016, 2017. Não, 2016. 2016 eu vi o famoso vídeo do Fernando Holliday, na época, ainda membro do MBL, quando ele estava debatendo na Jovem Pan contra o Thiago Pará, do Levante Popular. Aí Ah, ele esse vídeo é estava muito bem bom. no título, direita, esquerda. Eu não sabia o que era. Eu fui ver e falei, faz sentido o que esse moleque está falando. É muito alinhado com aquilo que eu acredito enquanto cristão. Então eu fui estudar, né? Fui ver o que a Bíblia falava acerca de política, e nesse tempo eu percebi que, além de ser mais alinhado com a direita, com o conservadorismo e etc., eu via grandes referências que faziam política e eram cristãos. Como eu gosto de citar, a minha maior inspiração é o pastor batista Martin Luther King, que, enfim, liderou as manifestações pacíficas nos Estados Unidos pelos direitos civis, era um grande pastor e conseguiu fazer isso de forma exemplar. Então eu acho que na época que eu comecei a me interessar, eu falei, poxa, inclusive eu estava sendo preparado para ser pastor naquela época, para ser pastor de jovens. Eu falei, já tem muito pastor. Então eu acho que eu posso servir a Deus através da política, e aproveitei esse embalo e acabou que eu estou aqui hoje dentro do MBL, já desde 2016 como militante, entrei formalmente em 2017 e estou até o dia de hoje militando e pretendo ficar até onde Deus me permitir. E desse período, você começou como militante lá em 2017 no Amapá, né? Como Isso. é que era lá o trabalho no núcleo do Amapá? O que vocês faziam? Então, como eu entrei bem no final das manifestações ali pelo Fora Dilma, eu entrei um pouco antes da queda da ex-presidente, né? Uhum. Então eu já acompanhava o MBL, e eu lembro que nessa época eu já apanhava de bolsonarista, que eles falavam, mas tu é do MBL. E na época eu falava, mas eu sou do MBL, mas a gente é de direita também. Tipo, eu não entendia ainda direito, né? Eu tava nesse processo de Uhum. entender o que era tudo isso. E em 2017, quando eu entendi o que era, aí eu entrei pro MBL, fui atrás, falei, cara, eu quero ajudar no núcleo. O núcleo acabou. Falei, tá, me dá um número de alguém da Nacional, do pessoal lá de Brasília, eu nem sabia onde ficava. Me dá um número de alguém que eu tento entrar em contato. E na época eu entrei em contato de novo com Carratu, se não me engano, foi com o Pavanato. Aí entrei no núcleo, ó, dois que saíram já, o Roger e o Pavanato. Aí eu entrei pro MBL, no mesmo dia me deram a coordenação praticamente. Faltou Carratu agora isso aí. Então, Não. não, Carratu não sai, Carratu é fiel. Aí eu fui, entrei em contato e já me deram um projeto para protocolar, que foi o Escola Sem Partido. E uma semana nessa brincadeira de 2017, já estava na Câmara debatendo com o professor. Cara, o professor que era mestre em estudo de gênero da Universidade Federal do Amapá. E colocar, dois moleques, uma da Uni, uma do Levante, eu do MBL e um é do SFL.
né, para protocolar o projeto e tal, para debater numa audiência pública, e do nada me chega um doutor lá em gênero, mestre em gênero, e deu a carteirada e falou: eu vou participar do debate, sim. Aí o vereador não queria deixar, que era quem estava presidindo, eu falei no microfone: não, pode deixar que ele vai apanhar junto com as outras, pode ficar à vontade. E, cara, foi o primeiro debate, saiu na imprensa, o MBL começou a ter notoriedade. Então, todos os atos que tinham nos núcleos municipais e estaduais, a gente participou lá no Amapá também, organizei, fizemos todos os atos, compramos grandes brigas. Eu já fui processado pelo ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pelo senador Randolph, pelo governador do estado, já fui ameaçado de morte. Então, assim, a cartilha da MBL já está na minha veia. E quais foram os motivos dos processos? Teoricamente, injúria e etc. Então, eu chamava de corrupto um cara que era réu confesso, e, pelo incrível que pareça, eu perdi o processo. O cara confessou que era corrupto, que devolveu aquilo que ele roubou, e ainda assim eu fui condenado por chamá-lo de corrupto. E o Amapá é o senador, o estado, né, do senador Randolfo Rodrigues. E apesar de ser um estado pequeno, o senador ele tem muito destaque nacional, né? Como é que é, digamos assim, ele lá no estado dele? O que ele faz? Ele, digamos assim, qual é a base eleitoral dele para ele conseguir ter essa relevância? Então, o Randolph sempre foi um cara à frente do tempo dele, né? Eu digo que a gente tem que saber reconhecer as virtudes dos nossos inimigos. E o Randolph sempre foi um cara esperto, ele sempre entendeu que o discurso ideológico inflama muito as pessoas. Então, ele é cria do PT, ele foi eleito deputado estadual pela primeira vez pelo PT, depois já foi para federal, salvo engano, já foi direto para Senado. E desde então ele foi entrando nas pautas polêmicas, nas pautas que engajam em rede social, e também um trabalho de máquina, né, de mandar a emenda lá para o prefeito, para o vereador, ficar elegendo gente e construindo a sua base. Tanto é que o governador hoje lá é amigo dele, que foi eleito agora da esquerda, junto com o apoio do Lula. Então, ele sempre foi muito bem articulado. Tanto é que ele e o Davi Alcolumbre começaram juntos, sendo que, teoricamente, eles são antagônicos, né? Um é do União Brasil, teoricamente de direita, de centro, e o outro é de esquerda para valer. Então, mas sempre houve esse tipo de aliança, e ele se construiu muito bem. Ele é muito hábil politicamente, tanto é que tá com uma moral muito grande na presidência da República atual do Lula, né? E é um cara do Amapá, que é um estado que não contribui nem com 1% do eleitorado brasileiro. E a mesma coisa vale para o Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre conseguiu indicar ministro para o governo Lula. São dois senadores de um estado que não contribui nem com 1% do eleitorado e tem um poder de relevância muito grande dentro da política. E como é que foi a tua trajetória do Amapá até São Paulo, assim, tipo, de destaque, de ir crescendo cada vez mais no movimento? Tipo, teve esse start inicial. Teoricamente, aí não são palavras minhas, são do meu chefe, o vereador Márcio Colombo, eu ganhei um destaque muito, muito forte dentro da Nacional. Tinha vídeos com muitas visualizações, na época no Facebook, no final do Facebook, e ganhei um certo protagonismo no meu estado, fui convidado para vir para São Paulo e etc. E em 2020 eu vim para São Paulo, mesmo estando disputando a eleição em Macapá, para ajudar na coordenação do Márcio Colombo. Então eu fiz a organização, a coordenação, e a gente acabou sendo vitorioso aqui em Santo André. Eu não me dediquei à minha campanha lá, eu passei minha campanha inteira aqui em Santo André, e ao final do pleito o vereador me convidou para vir chefiar o gabinete dele. Eu aceitei, foi um grande privilégio estar podendo participar do MBL de forma mais ativa dentro de um gabinete e contribuindo. Então eu costumo dizer que eu estou aqui para servir. Se hoje eu tiver como chefe de gabinete e por algum motivo precisar ser exonerado, eu vou continuar como militante do movimento, vou continuar trabalhando para o Márcio, para o MBL, porque eu acredito que a gente está aqui num projeto onde a gente é odiado por todos os lados extremos, a gente está para servir o nosso país, e eu acredito que a gente está fazendo isso. A gente tem os melhores deputados, os melhores vereadores, os melhores quadros da política brasileira, não só em performance, mas também em comunicação. Então, o que a gente faz é muito importante e exige muita renúncia da nossa parte, né? Então, eu acho que é importante essa contribuição que a gente dá, e é uma forma de deixar um legado para as próximas gerações através desse trabalho que a gente vem fazendo. Você acabou de ver um corte do MBL News RS. Não se esquece de curtir o vídeo, botar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal.